Boa tarde, galera. Satisfação, né, novamente estar aqui com vocês. Como eu tinha falado anteriormente, né, a gente vai hoje finalizar essa parte de distribuição eletrônica e tabela periódica. E a nossa ideia depois é resolver algumas questões que vai ser utilizado como uma revisão aí para nossa avaliaçãozinha parcial, beleza? Então, meus queridos, vocês estão visualizando a apresentação que eu coloquei aí para vocês? Só um feedback aí para a gente iniciar lá. Só para dizer, galera, estão visualizando aí a apresentação? Boa tarde, Vinícius. Tá ok, né? Beleza, então eu vou deixar aqui ela e eu vou para lá, tá? A gente vai trabalhar aqui com ela. Pronto, tá aqui, ó, configuração eletrônica e tabela periódica. Para aí, só um minutinho, porque eu tenho que ver aqui o chat de vocês. E para isso, galera, eu preciso logar aqui com a minha outra conta no celular, senão não vai dar certo. O Meet ele tem esse problema, né, que você não consegue fazer a apresentação no PowerPoint e ver as mensagens ao mesmo tempo. Vocês deveriam corrigir isso. Mas por enquanto, vamos aqui, tá certo. Vou colocar aqui. Vai entrar aí um outro Jailson, tá bom? Mas, opa, deixa aqui, expandir aqui. Deixa eu colocar aqui as mensagens. Pronto. Eita. Deixa eu só colocar ele aqui. Pronto, galera. Eu acho que agora dá, tá bom? Agora dá certo. Que aí eu fico acompanhando aqui as mensagens de vocês aqui pelo chat, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Ó, configuração eletrônica e tabela periódica, tá? O que eu quero que a gente faça aqui, ó? Esse elemento aqui, o lantanídeo, número atômico 57, a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele e a gente vai determinar a família dele e o período, tá bom? Então, vamos lá, tá? A distribuição eletrônica, lembra lá, ó, era assim, ó, 1s2, 2s2, né, ó, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Aí depois 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Aí seguida aqui, né? Vinha 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Aí ia reduzindo aqui, né? Ó, 6s2, 6p6, 6d10. Aí depois 7s2, 7p6, tá bom? E aí a gente vai fazer agora a nossa distribuição eletrônica aqui, né, ó, 57. Então lembra lá, sempre a gente vai iniciar aqui, ó, 1s2. Então, dos 57 elétrons, já aloquei 2 aqui, né, no 1s2. Aí vem depois 2s2, seguido, né, ó, 2p6 e 3s2. Então venho aqui, ó, 2p6, 3s2. Lembra lá, sempre seguir a setinha, ó. Acabou aqui, vem um com a outra, ó, na transversal aqui, ó. Beleza? Aí, ó, 3p6, aí 4s2. Cuidado, não é 3d10, né? Depois do 4s2, ó, que eu venho aqui no 3d10. Aí depois 4p6. Depois 5s2. 5s2. Beleza? Depois que eu faço isso, galera, eu venho aqui, ó, 4d10, 4
Opa, é o D, 4D10, 5P6 e 6S2. Olha a quantidade de elétrons aí que eu já coloquei, né? Eu não posso perder a conta, porque eu só tenho que colocar 57. E a gente tem que contar, né, para saber se tem quantos elétrons tem aí, né? Vamos contar aqui comigo, ó. 2 mais 2, 4. Bem aqui, ó, são 10 elétrons. 12, 18, bem aqui, ó, 20. Bem aqui em 3D10 são 30 elétrons. Bem aqui em 5S2, 38 elétrons. Bem aqui, ó, 4D10 vai para 48. É isso, ó. Já são bem aqui até aqui, ó, é 48 elétrons e é 57. Tá bom? Aí até aqui, ó, até aqui, se a gente for contar, eu tenho 56 elétrons. Concorda comigo, galera? Dá uma olhada aí nos cálculos de vocês. Meus cálculos estão corretos aí? Se vocês forem contar aí os elétrons, será que a gente chega no mesmo valor? Vocês chegaram no mesmo valor que eu cheguei? Hã? Acredito que sim, né? Beleza. Então, ó, aqui a gente já colocou, ó, 56 elétrons. E o total é 57. Então eu vou ver quem é o próximo, né? O próximo é esse rapazinho aqui, ó, o 4F. Então eu venho aqui, ó, 4F. Só que aqui, turma, é 14 elétrons. Eu preciso colocar 14 elétrons? Eu tenho, na verdade, esses 14 elétrons sobrando. Faltam quantos elétrons aí para finalizar? O que é que vocês acham? Quantos elétrons faltam aí para mim finalizar? Ó, tenho 56, é 57, falta quantos? 1. Beleza, Yasmin. E aqui, ó, eu venho aqui, ó, e coloco 4F1. Obrigado, menina, é isso mesmo, ó. E aqui eu finalizo, ó. A distribuição eletrônica era essa aqui. O que me resta fazer agora? O que me resta fazer? É para me determinar agora, galera. Ó, eu vou determinar aqui a família e o período, tá bom? A partir dessa distribuição eletrônica, eu vou determinar a família e o período. Vamos iniciar aqui com o período. Como é que eu faço para me determinar o período? O que eu tenho que analisar? Né? Qual é o período aí? Né? O que vocês me dizem? Qual seria o período aí da distribuição? Né? Desse elemento químico, qual seria o período dele? E aí, Thiago, qual seria? Tô aguardando aqui vocês. 1. Não, não é 1 não. Tá? Opa, não, eu não tô escutando, Renato. Tá ruim aqui. 6. É o 6 mesmo. Acho que foi isso que você falou, né, Renato? Meu áudio tá horrível aqui. Parei. Ah, já sei o porquê. É porque... É, exatamente. Uhum. Deixa eu só tirar aqui. É por causa que tá no meu fone aqui do Bluetooth. Eu não tava escutando. Pronto. Eu acho que tá certo agora. Renato, pode falar de novo aí, Renato? Só pra me ver se tá pegando aqui. Pronto, Renato. Fala de novo aí, só pra mim. Tá tranquilo agora. É por causa que... É, exatamente, galera. É exatamente isso aí. É porque tava nesse outro meu fone aqui, cara, que eu tava estudando, e eu acabei não tirando ele. Aí tava... Tu tava falando, eu tava escutando uma voz bem baixinha aqui,
na minha mesa, aí eu percebi que estava no outro fone o meu retorno. Mas é isso mesmo, garoto. Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem que analisar o último nível, né? Lembra lá os níveis, né? Eu tenho um nível de 1 a 7. O maior nível que eu tenho aí, ó, se eu for analisar 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ó. É o 6 que é o maior nível, né? Lembrando, né, que o nível é esse número que vem aqui na frente, ó. O maior de todos vai ser o meu período. Então eu posso dizer aqui, ó, que está no 6º período, né? Perdão aqui. O período é o 6. Professor, onde fica? Eu vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ó, os períodos são essas linhas horizontais. Então ele deve estar em algum lugar nessa linha horizontal. Beleza? Um desses lugares nessa linha horizontal aqui, ó, do 6º, que seria esse aqui, ó. Então, vamos lá. Beleza, encontrei o período. Professor, falta agora identificar a família. E qual seria a família aí, galera? Qual seria a família? A3B. Massa, cara, é isso mesmo, ó. Se a gente for analisar aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Vai ser esse elétron aqui, né, ó, do último nível, que é o 1. E eu vou ter que somar com o elétron do nível maior, que é o 6º, que é o 2 aqui, ó. Mais 2. E vai dar igual a 3. Galera, por que o B? Porque terminou em F, né? Lembra lá? Terminou... Vou colocar aqui do lado. Peraí. Terminou em D ou F, a gente vai falar que ele é do bloco B. Terminou em S ou P, é do bloco A. Já já eu falo sobre isso, tá bom? Então 3B. Olha aqui o 3B aqui, ó. 3B. Bem aqui, ó. 3B, tá? Só que aí tem um detalhe. Tem um detalhe. Qual é o detalhe, professor? O detalhe é esse, ó. Esse espaço aí do 3B, a gente falou logo no início que a gente estava trabalhando tabela periódica. Esse espaço aqui, ó, ele vem para cá, ó. Para essas duas, né? Ele vem para essa linha aqui que fica embaixo da tabela periódica. Aqui é um espaço vazio. Se você for olhar lá na tabela periódica, você vai ver que é um espaço vazio, tá? E esse outro espaço aqui, que é o 7, né? Sétimo período da família 3B, também é vazio. Por quê? Porque esse espaço aqui, ele vem aqui, ó, para baixo. São essas duas colunas que ficam aqui embaixo. Ou seja, esse elemento químico aí, ó, o lantanídeo, ele tá bem aqui, ó. Ele tá aqui, ó, porque aqui, ó, desse espaço aqui, ele vem aqui para baixo. Ele tá aqui, ó, 3B, lantanídeo, tá? Então, o elemento químico aí é esse, o lantanídeo. Tranquilo? Então a gente determinou esse elemento químico aí, ó, distribuição eletrônica 3B, e ele está aqui na parte inferior. Alguma dúvida, galera, em relação a esse tipo de determinação de família e período? Ok, Yasmin, obrigado pelo retorno. Então, vamos lá. Se o pessoal não tem dúvida, vou trabalhar agora, fazer um resumão aqui para vocês, tá bom? Um resumão aqui, para deixar anotado aqui como se fosse um mapa mental. Eu gosto de fazer isso, né? A gente aprende muito fazendo esses mapas mentais, que são os resumos do que a gente viu, tá? Então, botei aqui o nome resumo. A gente viu o seguinte, ó. A tabela periódica... Opa, ficou esquisito aqui. Ficou deitado, né? Ó. Vou tentar ajeitar aqui, ó. A tabela periódica, para a gente entender ela, a gente sabe que ela é dividida em grupos, né? Que a gente também pode chamar de famílias,
e períodos, tá bom? Então, se alguém perguntar para vocês, galera, a tabela periódica, ela é dividida em grupos, famílias e períodos, tá bom? Como é que eu determino as famílias, tá? As famílias elas vão ser determinadas a partir dos elétrons, beleza? Elas serão determinadas a partir da contagem dos elétrons. E o período ele vai ser determinado a partir do nível, né? O maior nível faz a distribuição eletrônica, o maior nível vai ser o meu período. A família, vejo a questão dos elétrons da camada de valência e do maior nível, somo eles e determino as famílias. Beleza? Tranquilo, Pedro, tranquilo. Aí que vem uma coisa aqui que talvez eu não tenha abordado direito com vocês. Vou montar o esquema aqui, ó, de uma tabela periódica. Tabela periódica, se a gente for desenhar ela é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos, tá? Então, desculpa porque para desenhar aqui, meu amigo, né, nessa lousa aqui é horrível. Mas a gente vai tentando aqui, ó. Tabela periódica, se a gente for analisar, ela mais ou menos tem esse modelo. E aqui embaixo ela tem duas colunas, né, dois períodos, duas linhas. Não são duas colunas, são duas linhas aqui na horizontais. Beleza? São os lantanídeos e actinídeos, né? Aí, galera, eu vou falar uma parada aqui para vocês. São os blocos, tá? Que é assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é importante, tá? Ter essas anotações. Que a gente chama de classificação dos elementos, tá? Classificação. Os elementos, eles vão ser classificados em representativos, deixa eu colocar aqui uma borracha aqui. Perdão, só voltar aqui. Então, vai ter uma classificação chamada aqui, os elementos representativos e os elementos chamados de transição. Beleza? Então, dentro da tabela periódica, eu vou ter os elementos que são ditos representativos e os elementos de transição. Professor, explica melhor. Quem são esses elementos representativos? Tá, ó. Os elementos representativos, eles pertencem a dois grandes grupos, tá? Que eu vou chamar aqui, são os grupos, vou botar aqui de outra cor, os grupos S e P, tá? São aqueles do bloco A, que é aqui, ó, 1A, 2A, tá bom? 3A, 4A, vai até aqui, ó, o 8A. Esses elementos que estão aqui na parte, no centro aqui, eles são os elementos chamados de transição. Mas eu já falo deles. Então, os elementos representativos são aqueles que pertencem ao bloco S e ao bloco P. Professor, que bloco é esse? Esses aqui, ó, galera. Todos os elementos que estão aqui, ó, na família 1A e 2A, eles pertencem ao bloco S. Como assim, professor? O que significa isso? Se tu pegar qualquer elemento desse aqui e fizer a distribuição eletrônica, tu vai ver que ele vai terminar em S, tá bom? Ele vai terminar em S. Se ele termina em S, então é do bloco S. Os elementos 1A, 2A, eles pertencem ao bloco S. Consequentemente, eles são chamados de elementos representativos. Enquanto que os elementos que saem daqui, ó, do 3A ao 8A, eles pertencem ao bloco P. Olha só. Qualquer elemento que tiver dentro desse espaço aqui, ó, qualquer elemento do 3A ao 8A, quando tu fizer a distribuição eletrônica dele,
ele obrigatoriamente ele vai terminar em P, tá bom? Por isso que ele é chamado de bloco P. Então, os elementos do bloco S e do bloco P, que são esses dois grandes grupos aqui, eles são chamados de elementos representativos. Olha essa informação, tá? Terminou em S, em P, representativos. Professor, então os elementos de transição são quem, esses elementos de transição? Ficou fácil agora, né? Quais são os outros subníveis que a gente tem? Ó, os elementos de transição serão aqueles que vão terminar em D e F. Beleza? Terminou em D ou F são chamados elementos de transição. E aonde esses elementos se encontram dentro da tabela periódica? Aqui, ó. Vou colocar de outra cor. Coloca aqui, ó. Bloco D. Todo mundo que está aqui dentro, ó, todo mundo que está aqui dentro, né? Essa letrazinha B aqui, ó, que fica aqui, quer dizer que é um elemento de transição. O D são esses que estão aqui dentro, ó, com exceção a esses dois grupos aqui, né, que a gente já viu, que são os lantanídeos e os actinídeos, né, ó. Esses que ficam aqui embaixo são os chamados lantanídeos. Deixa eu colocar aqui, ó. E os actinídeos. Todos os elementos que estão aqui situados, com exceção desses aqui, ó, com exceção desses aqui, a gente já viu o porquê, né, ó. Eles sempre vão terminar em D quando você fizer a distribuição eletrônica. E o F são quais? Esses aqui, ó, que estão aqui na parte inferior. Todos esses aqui que estão na parte inferior, eles pertencem, o que a gente chama, ao bloco F, tá bom? E são chamados de elementos de transição. Então, ó, deixa eu recapitular. Os elementos químicos, eles podem ser classificados em representativos ou de transição. Os elementos representativos são aqueles que terminam, que pertencem ao bloco S ou ao bloco P, tá? Fiz a distribuição eletrônica, terminou em S ou P, são chamados representativos. O bloco S ele sempre vai estar situado, né, daqui, né, do lado esquerdo, enquanto que o P vai estar situado do lado direito, beleza? Os elementos de transição são aqueles que terminam em D e F. Então, existe um bloco D, que são os elementos que sempre vão terminar em D, que eles estão bem no centro da tabela periódica. Esses elementos que estão no centro da tabela periódica, sempre eles terminam em D quando tu faz a distribuição eletrônica, tá? Então, eles pertencem aos elementos de transição. O F são aquelas duas linhas que ficam embaixo da tabela periódica. É o bloco F, que também é chamado elemento de transição. Dá para entender isso aí, galera? Dá para entender essa classificação que eu estou falando para vocês? Vocês têm que ter essa ideia aqui que eu estou falando para vocês, tá bom? Porque já já a gente vai resolver questões e a gente vai precisar disso. Uma outra informação, e a última informação que vocês precisam saber, é o seguinte, ó, vou colocá-la aqui. Os elementos de transição, que é o D e o F, existe uma subdivisão neles. Como assim, professor? Porque eles podem ser chamados elementos de transição interno e podem ser chamados elementos de transição externo. Opa, vou botar aqui, externo. Então, é o seguinte, os elementos que são chamados internos são os que pertencem ao bloco F, né? São os elementos aqui, ó, o bloco F. São classificados elementos de transição interno. Por quê? Porque estão internamente, né? Os externos são aqueles que pertencem ao bloco D. Então, existe essa subdivisão dentro dos elementos de transição, tá? Ter cuidado com isso, tá? Porque o bloco F, ó, eles são ditos internos.
bloco D são ditos externos, tá bom? Elementos de transição externos, elementos de transição internos. Se cair alguma questão com esses termos, tem que lembrar disso, tá bom? Feito isso, galera, é isso que vocês precisam saber de tabela periódica. Professor, preciso decorar elemento químico e tal? Não, não precisa. Você precisa lembrar das famílias, né? As famílias você precisa, mas a gente vai abordar isso já já. Mas não precisa sair decorando elemento químico, não. Você tem que saber como que essa tabela periódica ela é desenvolvida, como é que ela é formada, tá bom? Então, o básico, né? O básico é isso aí. Então, esse mapa mental aqui vai ajudar bastante vocês a resolverem as questões. Então, vamos aqui, vamos para cá. Vamos resolver algumas questões aqui com vocês. A primeira questão. A Universidade aqui da Bahia, né? UNEP-BA. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, né? 18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento químico são respectivamente. Olha só que jogada que ele deu aí, ó. Ele quer saber qual é a família e qual é o período a partir dessas informações aqui, ó. A partir dessas informações. Ele não te deu a distribuição eletrônica, ele deu a ideia, né, de como vai ser a distribuição eletrônica, mas ele não te informou totalmente a distribuição eletrônica. Como é que a gente vai resolver isso aí? Olha só, galera, vamos resolver isso aqui, ó, resolução. Qual é a ideia que a gente tem que ter aqui? A gente tem que primeiro interpretar o que ele está falando, ó. Assim, um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada. Qual é a primeira camada, galera? Qual é a primeira camada da distribuição eletrônica? Diga aí para mim. Qual é a primeira camada da distribuição eletrônica? Um S2, não é isso? Ó? Então, é aqui, ó. Um S2. 2 elétrons, ó. 2 elétrons na primeira camada. Perfeito. Segunda camada. Vamos para cá, ó. 2S, 2, depois 2P, 6. Olha o que ele fala. 8 elétrons na segunda camada. Correto, ó. Aqui eu tenho na primeira camada 2 elétrons. Na segunda camada eu tenho 8 elétrons. Entendeu? Ó, porque é 2 mais 6. Segunda camada, né? Ó. Segunda camada, primeira camada. E ele está contabilizando a quantidade de elétrons. Aí depois ele fala o seguinte, ó. 18 elétrons na terceira camada. Então vamos lá. Ó. Terceira camada é o 3s2, 3p6 e aqui, ó, 3d10. Que se eu for contar aqui, ó, 2 mais 6, 8 mais 10, 18. 18 elétrons na terceira camada. Estão acompanhando aí meu raciocínio? Ó? Eu estou colocando o que ele está me informando. Tá bom? Ó? 18 elétrons na terceira camada. Beleza. Aí ele vai e fala que na quarta camada, ó, quarta camada, ele tem 7 elétrons. Então vem cá, ó, na quarta camada. É o 4s2, né? E o 4p o quê? Ó? 4. Ele fala que são 7 elétrons. Se eu colocar 6 elétrons aqui, dá certo? Vai ficar quantos elétrons se eu colocar? Vai ficar 8, né? Ó, 2 mais 6, 8. Então, não é 4p6. É quanto aqui para dar 7? 5. Perfeito. 4p5. Beleza? Então, é isso que ele está me informando. Ele está me informando o seguinte, ó. Que a distribuição eletrônica é essa. Aqui eu tenho 2 elétrons. Aqui eu tenho 8 elétrons. Aqui eu tenho 18. E aqui eu tenho 7 elétrons. Beleza? Minha perguntinha agora. Qual é o período? Vamos pegar o período, que é melhor?
Qual é o período desse elemento químico aí? A partir do que ele me informou aqui. O que vocês chutariam aí? Qual seria o período? Hein, turma? Qual seria o período a partir dessa informação? O período tem que ser o quê? Eu vou colocar isso aqui, ó. Vou melhorar. Eu vou colocar isso aqui em termos de distribuição, ó. Vou colocar em termos de distribuição, o que seria o correto, né, ó? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3t10 e 4p5, né? A distribuição eletrônica é essa aqui, ó. Pelas informações que ele me deu, a distribuição eletrônica é essa, tá? Então, Yasmin já falou ali, ó, professor, o período é o quarto, porque é o maior, beleza? Ó. Dentre os níveis, o 4 é o maior, né? Ó, o 4 aqui é o maior. Então, o período aqui eu já sei que é o quarto período. Então, essa aqui, ó, já posso fazer algumas eliminações. Esse aqui fala que é o sétimo, tá errado, né? Não pode essa. Que fala que é o quarto, B, opa, pode. C, o quarto, o D, o quarto, podem, né? Mas o item E, ó, não posso marcar de jeito nenhum. Ele fala que é o sétimo período. Então, estou entre o item B, C e D. Aí ele quer a família, né? Como é que eu faço para determinar a família aqui, galera? Eu vou somar quais elétrons? Eu vou somar o último nível, que é esse aqui, que é o 5, né? Ó. O nível 4, eu tenho que pegar o 4 também, que é aqui, ó. Olha o elétron aqui, tá? Então, 2 mais 5 vai dar quanto, galera? É, 7, né? Ó. 7A, né? 7A. Aí a gente vem aqui, ó. Família dos halogênios, o carbono, halogênio, calcogênio, calcogênio. Assim, poxa vida, professor, ele não colocou aí o número da família, ele colocou o nome da família, tá bom? E galera, a gente precisa dessa informação, né? Eu falei para vocês, eu vou relembrar aqui, ó, as principais famílias: a família 1A, família 2A, tá? A família 6A, a família 7A e também tem a família 8A. Essas famílias a gente não pode esquecer jamais, galera, tá bom? Porque, ó, uma questão dessa, se você não lembra o nome da família, você já perdia, tá bom? Família 1A, qual é o nome que a gente dava para a família 1A? Vocês lembram lá? 1A, ó, é os metais alcalinos, tá? Família 1A. 2A, ó, metais, não é difícil não, é alcalinos terrosos, tá bom? Ó. Metais alcalinos terrosos. 6A, calcogênio, família 6A. Família 7A, halogênio. E família 8A são chamados gases nobres, tá bom? Ó, gases nobres. Então, é difícil decorar, mas a gente vai precisar lembrar disso aqui, tá bom? Como ele termina na família 7A, olha aqui, ó, é a família dos halogênios. Então você perderia essa questão se você não lembrasse lá das famílias, entendeu? Você determinou toda a distribuição, desenrolou a questão, mas quando chegou na família, você esqueceu. Família do carbono é a família 4A. Não pode ser ela, tá bom? Então, tá errado aqui. Família dos halogênios. Perfeito, ó. 7A aqui, ó, é justamente a família dos halogênios. Então, o item correto seria o item C. O item D, ele fala da família dos calcogênios. Os calcogênios, eu coloquei para vocês, ó, é a família 6A, tá bom? Então, não poderia ser o item D, jamais.
O item C seria o item correto. Beleza? Olha só que questão legal, cara. Uma questão que ele trabalhou a distribuição eletrônica de uma forma diferente, para você tentar visualizar. Te pediu o período e a família. Só que lá na família, ele não quer simplesmente a numeração, ele quer o nome da família. Então ele te cobrou mais, né, do que você esperava. Então é uma questão que cobra, né, uma questão que eu diria que é uma questão que ela requer um pouco mais de conhecimento do aluno, tá bom? Mas é uma questão boa, né? Muito tranquila, assim. Se você pega essas informações, as outras vão ficar mais tranquilas agora, tá bom? Se você entendeu essa, as outras que vocês forem fazer, vocês vão perceber que dá para fazer de uma forma bem mais fácil, né? Então, por isso que eu botei essas questões aqui para a gente trabalhar. Tem um efeitozinho aí, né? Família dos halogênios, quarto período. Beleza. Então, olha essa segunda questão aqui. Olha a segunda questão. Fala assim, os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em sua camada de valência. Então, ele só deu aqui a camada de valência dos elementos, né? Não importa o restante. Com base nessas informações, assinale a afirmação errada. Olha a pegadinha aqui, ó. Ele não quer a afirmação certa, ele quer a errada, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai determinar aqui, ó, as famílias, beleza? Vamos determinar as famílias aqui. Esse primeiro elemento químico aqui, qual é a família deles? Soma aí os elétrons da camada de valência deles. Se você somar os elétrons da camada de valência, vai ser qual? Qual é a família aqui, galera? 3s2, 3p3. Daria quanto aqui, ó? 2 mais 3, né? 2 mais 3 ficaria 5A, não é isso? 5A. Aqui, ó, segundo elemento, 2 mais 5. 2 mais 5 seria o 7, ó, terminou em P, é A, beleza? E aqui, ó, o terceiro é só o 2, não tem o que somar. 3s2, então é o 2A, beleza? Tá, vamos lá. O 5A, ele é a família do carbono, beleza? Eu vou escrever aqui, ó. 5A é a família do carbono. 7A a gente viu que são os halogênios, beleza? Os halogênios. 2A a gente falou que são os metais alcalinos terrosos. Deixa aqui escrito. Pronto, tenho essas informações. Agora eu vou atrás, ó, da informação errada. Eu não quero a informação certa. O item A fala assim, o elemento 1 é um não metal. Vem para cá. Interessante. Porque aqui, galera, para a gente falar o que são os metais e não metais, eu acho que eu nem comentei isso com vocês. Não lembro. Mas vou fazer aqui a tabelinha aqui rapidinho aqui para a gente não perder muito tempo, tá? A tabela periódica é essa aqui, beleza? O esquema é o seguinte, ó. Os metais vão ser esses aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho. Ó. Os metais são esses aqui, ó. Vai ter aqui o grupo 3A, beleza? Esses elementos que estão aqui, ó, de azul, eles são chamados compostos não metais, beleza? Então, olha só, família 5A, ela tá bem aqui, ó, família 5A, que é a família do carbono, tá bom? Eles são considerados compostos metálicos ou não metálicos? O que é que vocês acham? Os metais, a maioria, que fica desse lado de cá, são chamados metais. Como ele pertence à família 5A, galera, eles são chamados de não metais, tá?
não metais, ou também eles são chamados aqui, ó, ametais, né? Esse prefixo A, ele quer dizer não, né? Então, são chamados de não metais ou ametais. Então, o item A, ele é verdadeiro, tá? O elemento 1, como ele pertence à família do carbono, ele não é considerado metal, beleza? Ele é chamado de ametais. Então, tá verdadeiro. Ele quer o falso. O B, o elemento 2 é um halogênio. Olha cá. O elemento 2, a gente viu que é a família 7A, é um halogênio. Verdadeiro também, tá? O item C, o elemento 3 é um metal alcalino terroso. Opa, item 3, família 2A, metais alcalinos terrosos. Verdadeiro também, tá bom? E aí ele continua. O item D, os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Vamos lá, o elemento 1, olha só, camada de valência dele, o nível é 3, e aqui o nível é 3. Então, eles pertencem ao terceiro período. Perfeito, tá bom? Isso aqui tá bem, ó, é verdadeiro. E o terceiro, o item E fala assim, os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Quando ele fala de grupo, ele está falando de família, tá bom? Vimos que não, ó, um pertence ao carbono, outro ao halogênio, outros metais alcalinos terrosos. Então não é o mesmo, tá bom? Não é o mesmo, é diferente, tá bom? Diferentes grupos, né? Então o erro está bem aqui, ó, quando ele fala que é o mesmo grupo da tabela periódica. Então, como ele quer a afirmação errada, o item, né, seria esse aqui, o item E, que é o item correto, né? Aliás, falso que seria o correto, né? Deu para entender aí? De boa? Tranquilo? Deu para entender esse raciocínio que a gente fez aqui, galera? Acho que sim, né? Beleza. Olha o tanto de informação que a gente está compilando aqui, tá bom? Nessas questões. Deixa eu ver essa aqui. Beleza. Acho que eu vou fazer. Vamos fazer aquela competiçãozinha lá. 1 ponto para a turma. O primeiro aluno que responder aqui no chat, né? Ah, mas essa aqui... vai lá. Qual o item correto aí? Tem que responder e dizer o porquê, tá bom? Tem que falar aqui. Eu dou 1 ponto para quem... Já dou lá na nota parcial, né? Já devo 1 ponto para cada turma. Eu dou de novo. Mas é o primeiro. Primeiro. Aí tem que responder e tem que falar. Não vale chutar. Tem que falar o porquê. Tem que comentar a questão para mim. Vou dar... Vai. Beleza. Volta aqui. Deixa eu colocar aqui. Família 7A. O período 4. Ok. É o número atômico, né? Que tu tá atrás. Pedro quer comentar, Pedro? Porque assim, ó, se o elemento, lembra lá, ó, eu tenho no elemento químico é representado o número atômico, a massa que é o A, né, e o número atômico. Se o elemento ele é neutro, se ele não tem carga, né, se ele não tem carga, o número de elétrons vai ser igual ao número atômico, né? A gente já viu isso, ó. Beleza? Então, quando eu conto aqui o número de elétrons e ele me fala, ele não me diz que é um íon, então eu posso considerar isso, entendeu? O número atômico ele ser igual ao número de elétrons. Eu posso fazer essa consideração.
Ah, tem de comentar, tem de comentar. Por quê? Porque um tá errado. Lembra lá que eu falei que os elementos, deixa eu colocar aqui, ó, que os elementos, deixa eu ver o pessoal aqui, a Rebeca falou que é o 3, o Pedro falou que é B, ó. Os elementos eles podem ser, ó, representativos e de transição. Não é isso que eu falei para vocês? Representativos ou de transição. Os elementos representativos são quais? Quais blocos pertencem? Quais blocos, né? Lembra lá? Acabei de falar isso para vocês. Que é o bloco S e P. Terminou em S e P, eu já posso dizer que é representativo. De transição, quando termina em D ou F, tá? Então, para você saber se o elemento é de transição ou representativo, vocês têm que ter essa informaçãozinha aqui, tá bom? Então vamos lá. Ó. Então vamos lá. Desculpa, eu tô falando contigo, eu não tô nem vendo o teu nome, brother. Foi mal. Quem é? Tá falando? Ah, o Renato. Renato, qual é a tua turma, Renato? Diga aí. Beleza, brother. Deixa eu colocar aqui. Renato, Finanças 1. Então, o Renato me disse o seguinte, galera. Quero ver se vocês concordam comigo, né? Com ele, na verdade, não comigo, né? Se professor, pela distribuição eletrônica, a família aí, ó, essa família 7A, então, ele é um halogênio, beleza? E o último período dele, o período maior, é o quarto, então, o nível maior é o quarto, então o período é o quarto. Aí ele falou que o número atômico dele, contando aqui os elétrons, né, ó, 10 dá 20, 25, né, 25 elétrons, então os elétrons é igual ao número atômico, já que o átomo é neutro, então tem um número atômico igual a 25. Aí ele fala assim, ó, para esses elementos podemos afirmar. O primeiro aí, ele fala assim, ó, é um elemento representativo? Como é que eu vou saber? Eu olho para cá, ó. Terminou em D, meu amigo? Se terminou em D aqui, ó, ele é um elemento de transição, tá bom? Ele não é um elemento representativo, ele pertence ao bloco D. Então, esse elemento, essa primeira preposição aqui, ó, ela é falsa, tá bom? É isso mesmo, Rebeca. Conta os números de cima, ó. Contando os números de cima, vai dar 25. O segundo, assim, é um elemento de transição? Ó, terminou em D, transição, beleza? Ô Elias, pode falar. Então, o que seria verdadeiro? Ah, beleza, brother, tranquilo. Isso aí eu já sei, tá bom? Terceira, seu número atômico é 25, a gente viu que é lá, ó, 25, verdadeiro. Possui 7 subníveis de energia. Opa! Possuem 7 subníveis de energia. Não, né, galera? Isso aqui é falso. Os subníveis são essas letras aqui, ó. Possui 7 subníveis de energia. Vamos lá, vamos lá. Olha a pegadinha aqui. Se a gente for ver isso aqui, galera, é interessante essa questão aqui. Ó, os subníveis, vou até colocar aqui. Vou trazer para cá porque é interessante isso aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó. Vou botar aqui 1S2. Vamos entender o que cada coisinha dessa aí representa. Ó. O subnível é essa letra aqui, ó. Subnível, tá bom?
esse número maior, ele indica nível, beleza? E esse número aqui de cima, ele vai indicar um número de elétrons. Olha a perguntinha aqui, ó. Possui 7 subníveis de energia? O que vocês acham? O que vocês acham aí, galera? Será que possui ou não 7 subníveis de energia? Não, eu acho que não. Alguém falou aqui que sim. Olha só. Porque aqui tem algumas interpretações, né? Se eu for contar aqui, ó, um subnível, 2 subníveis, 3 subníveis, 4 subníveis, né, ó, 6 subníveis, 1, 2, 3, 4, 5, perdão, 5 aqui, né, ó, 6, 7 subníveis. Mas o que a gente está vendo? Que esses subníveis aqui, o S, né, eles estão se repetindo. E o P também. E aí, professor, conta ou não conta isso aí? Né? Sim, eles são subníveis diferentes, porque eles são em camadas diferentes. Então, se a gente for ver aí, ó, esses componentes aí, ó, a resposta correta seria essa aqui, ó, o item C, porque essa aqui também, ó, vai estar verdadeira, tá bom? Essa aqui vai estar verdadeira. Porque aí foi interessante quando ele colocou aqui, eu possuo 7 subníveis de energia, aí teria que contar, né? Ó. E mesmo que se repita essas letras aqui, mas eles estão em níveis diferentes. Então são subníveis diferentes, tá certo? Então é uma questão boa aqui, ó. Até eu fiquei aqui, quando eu li, eu fiquei um pouquinho na dúvida. Mas é verdade, ó. Eles vão apresentar 7 subníveis de energia. Você teria que contar cada letrinha dessa, mesmo que seja a mesma letra, mas você tem que contar, porque são em níveis diferentes, né? Ó, esse subnível aqui, ele pertence ao nível 1, esse aqui, o S, pertence ao nível 2, esse S aqui pertence ao nível 3, então eles são diferentes, aí teria que contar, beleza? Então o item correto aqui, ó, é o item C. Então deixa eu ver quem falou aqui. Moiô, tá? Quem falou o item B tá errado. Então errou também, viu, Rafael? É o Rafael? Então ninguém acertou essa aí. Olha que questão sacana essa questão. Mas vamos lá, vamos. Eu tinha falado no início na representação de cada letrinha dessa aí, tá bom? Dessa simbologia na distribuição eletrônica. Então, ó, cuidado com isso aqui, né? Com essa simbologia aqui, a gente tem que ter isso aqui, ó, saber o que significa cada um desses bichinhos aqui, tá? Porque aí o cara que elaborou a questão, ele foi justamente nessa parada do subnível, que geralmente a galera não utiliza muito, né? Mas olha a outra questão aí, outra questão pra gente fazer aqui. Deixa eu ver. 6 minutinhos faltam. Dá pra fazer essa aqui. Pronto. Questãozinha aí dada, né? Questãozinha dada. Vamos lá. Quem responde aí? Tem que fazer a distribuição, Yasmin. Tem que colocar a distribuição. Coloca a distribuição e me diz por que é o item D. Você pode me falar. Se você quiser falar aqui, professor, eu fiz aqui e o motivo é esse. Me explica aí. Pode abrir o microfone, tá? Eu tô vendo, mas eu queria que ela colocasse para mim aqui os motivos que chegou a isso. Porque na verdade a distribuição eletrônica ela vai servir para você chegar até lá, não é isso? Mas a partir da distribuição eletrônica, como é que você criou esse seu raciocínio? Entende? É isso que eu estou querendo. Ó, vou pegar aqui a distribuição dela. Ela falou assim, professor, são 19 elétrons, colocou lá, 1s2,
2S2, 2P5, 3S2, 3P6, né, ó, 4S1. Perfeito, distribuição eletrônica. Tá aqui, ó, 19 elétrons distribuídos. Aí, isso aqui... Opa, pode falar. Isso aqui implica já no período, ó. Quarto período, família... Só colocar aqui, a família 1A. Deixa eu pegar aqui o raciocínio dela. Eu fiquei em dúvida. O teu nome é Yamin ou Yasmin? Ah, tá bom. Você quer falar? É bom que eu escuto a sua voz. Então vamos lá. Então eu vou bater aqui no que você colocou. Ele fala assim, o item A. Localiza-se no terceiro período da classificação periódica. O que vocês acham? Vai, Yasmin, fala aí. Tá. Mas deixa eu ver se a Yasmin cria coragem aqui pra vir falar. Vai. Pra ela participar aqui também. Ela colocou primeiro e eu sei que ela sabe. Ela só tá com um pouco receosa ali. Não precisa ter receio não, rapaz. Vai lá. Olha aí, as meninas te dando um apoio moral aí, né? A Mariana e a Letícia. Vergonha de quê, rapaz? Não aparece nem a imagem, é só falar. Tem que ter vergonha não. Só tá entre amigos aqui. Vai. Só me informa, assim, professor, eu acho que é isso aqui por causa disso. Pronto, dá certo. Pra mim, eu já tô satisfeito se você fizer isso. Vocês têm que perder, né, galera? Tem que perder essa vergonha de falar. Tá valendo um ponto mesmo. Se ela falar, a turma ganha um ponto, né? Então a responsabilidade aí. Vai um hashtag aí, fala Yasmin. Ganhou um K de amiga também, né, pessoal? Vai, amiga, vai. O Tiagão botou o Arrocha. Olha a pressão. Bora, Yasmin. Tem, mulher, vai, deixa. Não precisa. Ó, deixa eu falar uma coisa pra ti aqui. A gente tá aqui só entre amigos, tá bom? Então não tem ninguém que saiba mais de que ninguém aqui. Então a gente vai se ajudar. E quando vocês participam, eu aprendo também. Eu aprendo muito com vocês. Eu adoro pegar o raciocínio de vocês. Então não se preocupa. Ó, tu tá em casa, não tem ninguém te vendo. Só fala. Tá bom. Uhum. Perfeito. Isso, metal alcalino. Agora sim, olha aí. Yasmin dando aula. Já eu perco minha vaga aqui, não vou chamar você falar não. Brincadeira, obrigado, Yasmin. Você show de bola. O raciocínio é esse mesmo, tá bom? Então quando eu faltar eu já sei quem é que vai ser minha monitora, né? Yasmin vai ficar dando as aulas para vocês. Então, olha aí. Qual é a turma, Yasmin? Só para mim anotar aqui. Olha aí, vou colocar aqui. Então, galera, vamos lá, botar a estética aqui. O esquema é o seguinte:
como a Yasmin falou, ó, ela fez a distribuição eletrônica, né, determinou a família e o período. Família aqui 1A, então é um metal alcalino. Tá? O próprio nome já fala que ele é um metal. Aí vamos ver aqui, ó. O item F assim, localiza-se no terceiro período. Opa! Não é no terceiro não, é o quarto período. Então, de cara já está falso. Pertence à família dos gases nobres. Opa, esse gás nobre, ó, família 8A. A família aqui é 1A, então tá falso também. É um metal de transição interna. Olha só aquele termo lá, metal de transição interna. Primeiro, para ser de transição, ele tem que pertencer, ó, coloca aqui, ó, transição, para a gente não esquecer. Ele tem que pertencer ao bloco B ou pertencer ao bloco F. Terminou em S, então não pode ser de transição. Se terminou em S, é representativo, tá bom? Mas vamos lá. Transição interna é esse aqui, ó. É quando termina no bloco F. Externa é quando termina no bloco D, beleza? Então aqui tá falso, tá? Porque ele fala que é elemento de transição. Tá falso. E o item F assim, é um metal de transição. Não é metal de transição, é um metal representativo. Terminou em S, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Representativo. Terminou em S ou em P é representativo. Então tá falso também aqui, beleza? Então o item correto é um metal representativo. Beleza, metal e ao mesmo tempo representativo. Ah, passa muito rápido o tempo, verdade. Então deixa eu me despedir aqui de vocês. Galera, então, ó, deu 4 e 4 aqui, a gente já passou um pouquinho, né, do que a gente combina. Geralmente é 1 hora de aula. Eu teria até 4h30, mas aí fica muito cansativo. Deixa eu falar aqui para vocês. Deixa eu só passar aqui. Ó, tem umas questões, tá? Eu não costumo deixar muitas questões, mas eu selecionei algumas aí para vocês, mostrei aí. E vai ficar como deverzinho de casa, tá bom? Vocês vão resolver essas questões. Eu vou fazer assim. Próxima aula a gente resolve as questões, essas aí, né? Tira as dúvidas de vocês. Aí na próxima a gente faz nossa avaliaçãozinha, tá bom? É só de marcar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões objetivas, beleza? São só 8 questões objetivas e são questões boas de fazer. Não dá trabalho não, bem suave. Tem uma semana para fazer. E não deixem de fazer, cara, porque por mais que você saia ruim na prova, como você fez as atividades, eu dou 10. Quem faz eu já dou 10 de cara, né? Então, ajuda se você tirar uma nota ruim na prova. Então, façam. Ou, contrário, você faz uma boa prova. Eu não sei como, mas isso acontece. Na verdade, eu sei como, mas a galera não faz nada de atividade, meu amigo. Vai lá e tira um 10 na prova. Aí eu, tá certo. Aí, quando eu vou ver as atividades, né? Não fez nenhuma atividade. Aí, 0, 0, 0, 0, 10. Quando eu divido, fica uma nota baixa. Então, é interessante você fazer as atividades também, tá? Senão, acaba perdendo. Que é justamente para... Não estou dizendo que vocês fazem isso, entendeu? Mas eu utilizo essa metodologia para quê? Porque tem um amigozinho mais esperto que às vezes ele vai fazer a prova, aí ele fala assim, vou esperar meu amigo fazer. Aí ele faz, cara, manda o gabarito aí. Aí você manda o gabarito, ele vai, pá, tira 10. Só que aí ele não fez as atividades, então ele não consegue burlar o sistema, entendeu? Então é interessante você estar acompanhando. A prova vai ser só na outra, tá bom? Na outra semana, nessa, na outra. Beleza, turma? Agradecer a participação de vocês, né? A aula muito boa, cara. Eu tô aqui, a gente passa rapidinho. O pessoal desenvolve muito legal a aula aqui, né? Vou adorar quando a gente estiver nas aulas presenciais, porque eu acho que vai ser muito bom, a gente vai aproveitar bastante. O pessoal bem interage bacana. E é isso, meus amores. Beijão, tá bom? Beijão. Até a próxima semana. Boa semana para vocês.
E eu não vou esquecer não de postar. Eu vou já botar aqui dar um F10 para